Olá, caro estudante! Eu sou a professora Letícia Mello e vamos dar continuidade à competência 2. Agora vamos falar sobre o método ABC, ou também conhecido como curva ABC. A curva ABC é uma ferramenta de gestão de estoques por meio da qual é possível a identificação dos itens de maior valor financeiro em estoque ou maior valor de demanda. A classificação vai depender de como o gestor quer classificá-los e sobre eles exercer uma gestão mais refinada. Ele também é um processo de divisão de itens em 3 classes, né? Por isso o nome ABC, porque a divisão é feita em 3 classes, A, B e C. Então, qual o objetivo principal da curva ABC ou do método ABC? Focar atenção em itens principais em termos de utilização. Digamos que seja uma forma estratégica de elevar os resultados da empresa, ou seja, buscar maiores lucros. Vamos entender como funciona a classificação do método ABC, né, que é dividido em 3 classes, classe A, B e C. A classe A, ela vai representar cerca de 20% dos itens vendidos ou mantidos em estoque e 80% do faturamento. Esses 20%, né, são aqueles itens que mais vendem e mais vão impactar positivamente o lucro da empresa. Portanto, são poucos produtos que, se bem administrados, têm potencial de redução nos riscos associados à demanda. É um grupo que a gente chama de prioritário, né, modelo individualmente para cada produto. É também, né, uma revisão e atualização constante do modelo. A classe B ela vai representar cerca de 30% dos itens que são vendidos ou mantidos em estoque e 15% do faturamento. Então, observe que a classe B ela vai impactar menos do que a classe A, porque a classe A são aqueles produtos chamados os meninos de ouro da empresa, né? Aqueles que o gestor ele tem que ter um olhar bem especial. Já os itens da classe B, eles são aqueles intermediários que vendem, né, trazem retorno, porém eles não precisam, né, ter todo aquele brilho, ter todo aquele olhar do gestor. A classe C, ela representa cerca de 50% dos itens vendidos ou mantidos em estoque e 5% apenas do faturamento. Ou seja, o retorno dos itens da classe C, eles impactam menos no faturamento, né? São aqueles itens que é preciso que a empresa tenha, porém não precisa, né, o gestor ter tanto olhar para ele. Eles justificam menos atenção por parte da administração. Para entendermos melhor como funciona a curva ABC, observe o gráfico. Nele estão representadas 3 cores, a vermelha, a azul e a laranja. Na vermelha estão os itens que o gestor classificou como prioritários, né? Ele colocou eles no grupo A, ou seja, aqueles que a empresa, né, está dando a maior atenção, porque são aqueles que impactam mais nos lucros. Então, qualquer estímulo às vendas vai ser focado nessa classe, nesses produtos. No grupo B, né, na letra azul, observe que estão aqueles itens que impactam no lucro, mas nem tanto, né, menos do que o A. Porém, eles precisam ter um olhar especial. Já na parte laranja, estão os itens que são classificados no grupo C, que são aqueles itens que a empresa precisa manter, mas eles não impactam tanto o lucro. A curva ABC, né, ela tem uma associação com o princípio de Pareto. O princípio de Pareto ele diz o seguinte, que 20% dos fatores, né, são aqueles que representam 80% no impacto, no resultado da empresa. Já 80% dos fatores representam apenas 20% de impacto. Ou seja, o olhar do gestor, né, o olhar da área de gestão, precisa ser focada nesses 20%, porque são eles que vão elevar o resultado da empresa. Agora que entendemos como funciona a curva ABC, vamos para outra parte da nossa competência, que é falar sobre a avaliação de estoques. Você já ouviu falar sobre a avaliação de estoques? Você sabe a importância da avaliação de estoques para uma empresa? Vamos entender melhor, então, essa importância. A avaliação de estoques ela influi no custo dos bens vendidos ou das matérias-primas usadas na produção. Ela é feita com base no preço dos itens existentes no estoque. Lembrando que quando eu
reabasteço meu estoque e eu estou tendo custos, né? Eu estou investindo em estoques para que eu possa depois vendê-los. As formas de avaliação de estoques utilizadas no nosso país utilizam 3 métodos, que são custo médio, PEPS e o EPS. Né? O PEPS também é conhecido como FIFO e o EPS também conhecido como LIFO, que são siglas internacionais. A avaliação desses métodos busca o quê? Assegurar que o capital imobilizado em estoques seja o mínimo possível, né? E assegurar também que estejam de acordo com a política da empresa, porque para cada tipo de empresa vai ser adotado um método diferente de avaliação de estoque. Além disso, outro fator que justifica a avaliação de estoque é o valor desse capital, né? Para que ele seja uma ferramenta de tomada de decisão. Como é que vai ser manuseado o estoque? Além disso, também evitar desperdícios, como obsolências, roubos, extravios. Vamos agora então conhecer como funciona cada um dos métodos de avaliação de estoques. Para entender como funciona cada um dos métodos de avaliação de estoque, vamos utilizar o exemplo que está no nosso e-book. Tem um exemplo de um estoque de biscoitos em um determinado período de tempo, cuja movimentação foi da seguinte forma. Em 1 de janeiro, houve uma compra de um biscoito no valor de R$ 1,30. Depois, em 2 de janeiro, compra de mais um biscoito no valor de R$ 1,20. Em 3 de janeiro, outra compra de um biscoito também, só que dessa vez o preço foi menor, foi apenas de R$ 1,00. Observe que os valores de aquisição dos biscoitos decresceram ao longo do tempo. Depois, passadas essas aquisições, teve uma venda, então foi a primeira venda de um biscoito. E aí, quanto é que fica o custo da venda desse biscoito? Para entender como funciona essa movimentação do estoque de biscoitos pelo método EPS, observe a ficha na tela, a ficha de controle de estoque. Nela tem as aquisições na parte verde, que indica por data, em ordem cronológica, dia 1/1, que foi adquirido uma unidade de R$ 1,30. Observe na horizontal a linha de saldo, que aí o estoque termina com o saldo na data de 1/1 com o valor de R$ 1,30, que foi o valor da unidade de biscoito adquirida. No dia 2, foi adquirida outra unidade de biscoito ao valor de R$ 1,20. Então, o saldo no dia 2/1 fica da seguinte forma, ele vai ter uma unidade de R$ 1,30 e uma unidade de R$ 1,20, totalizando um saldo de R$ 2,50. Esse vai ser o saldo de estoque nessa data. No dia 3, houve uma nova aquisição de um biscoito no valor de R$ 1,00. Então, como é que fica o saldo nesta data? Observe, tem uma unidade de R$ 1,30, uma unidade de R$ 1,20 e uma unidade de R$ 1,00, totalizando um saldo de estoque na data de 3/1 de R$ 3,50. Já no dia 4/1 não houve aquisições, houve apenas uma venda, que representa uma saída de estoque. Então, essa saída, pelo método EPS, vai ser de R$ 1,00. Por que vai sair por R$ 1,00 e não por R$ 1,20 ou R$ 1,30? O que acontece? Pelo método EPS, é considerado a última unidade que entrou, ou seja, o EPS, último que entra, primeiro que sai. Então, o último que entrou foi no dia 3/1, que foi no valor de R$ 1,00. Então, a baixa pelo estoque vai ser dessa unidade que foi adquirida por último. Então, o saldo de estoque vai ficar como uma unidade de R$ 1,30, uma unidade de R$ 1,20, totalizando R$ 2,50. Agora vamos entender como funciona essa movimentação pelo método PEPS. O método PEPS é aquele primeiro que entra, primeiro que sai. A ficha de estoque, as entradas permanecem da mesma forma. No dia 1, entrou uma unidade de R$ 1,30, dia 2, uma unidade de R$ 1,20 e no dia 3, uma unidade de R$ 1,00. O impacto vai ser onde? Na saída, no dia 4/1, quando houve uma venda. Então, ao contrário do método EPS, que saiu o último, no método PEPS vai sair o quê? O primeiro que entrou, que no caso foi uma unidade de R$ 1,30. Então, observe como fica o saldo pelo método PEPS. Vai ficar uma unidade de R$ 1,20, uma unidade de R$ 1,00, totalizando um saldo de R$ 2,20, que é um saldo inferior ao método EPS.
O método de custo médio, também conhecido como média ponderada, ele tem como base a fixação do preço médio entre as entradas e as saídas. Para saber o valor de cada item, é preciso dividir o valor total dos custos, dividindo pelas unidades adquiridas. E aí, cada entrada de produtos vai então alterar esse custo médio. Observe na ficha de controle como fica a média ponderada. Observe na ficha de controle de estoque como então fica a movimentação pelo método da média ponderada. As entradas permanecem iguais, né, na sequência cronológica. O que vai impactar, mais uma vez, é apenas nas saídas. Observe que na saída, a média ponderada, o valor da unidade fica R$ 1,17. Então, os itens que ficam no saldo, eles têm o mesmo valor. Já no método PEPS e UEPS, os itens ficam com valores diferentes. Então, o valor total, no caso, para 2 unidades a R$ 1,17, fica de R$ 2,34. Esse é o saldo final pelo método da média ponderada, ou custo médio. Então, fazendo uma análise geral dos 3 métodos PEPS, UEPS e média ponderada, observe a diferença, né, das unidades do custo do estoque, né, e o saldo final. Né? No método UEPS, o saldo fica mais elevado, porque saiu a última unidade que foi adquirida e esta, no caso, foi de menor valor. Já o método PEPS, ele ficou o de menor valor. Lembrando que o método PEPS, ele é o mais indicado, ele é o que é aceito pela legislação contábil. Todos os 3, eles são aceitos pelo fisco, tá? Porém, pela contabilidade, é apenas o método PEPS. Então, o gestor da empresa, ele vai analisar qual método é mais adequado aplicar na empresa. Eis a importância de saber todos os métodos para saber qual a estratégia para ser utilizada nesse controle de estoque. Chegamos ao final da competência 2. Espero que você tenha gostado bastante. E em caso de dúvidas, estamos à disposição. Obrigado pela atenção e até breve.